noite, pessoal. A gente está começando o primeiro podcast da equipe Leão de Judá, com o nosso amigo Rafa já. E aqui estamos com a nossa amiga Micaele, nossa amiga Manuel e nosso amigo. Matheus. Conta um pouco da tua história na igreja, que tu começou. Então tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, igreja. Ô, Pedrinho, começando, meu nome é Rafa, mas todo mundo me conhece aqui na igreja como Rafa já. Conta aí por que te chama de Rafajá, então. Bom, eu acho que vocês são mais novos, mas o Rafa já vem logo que eu comecei a me converter. Isso já faz uns 13 anos, mais ou menos. Então, foi um dia, assim, eu logo começando a frequentar a igreja evangélica e eu fui lá na casa do Maurício. E nós estávamos conversando com o Maurício me falando da palavra, assim, e daqui a pouco eu tinha que sair para trabalhar. E aí daqui a pouco chegou chegou o Rodrigo e perguntou. Aí o Maurício, assim, muito educado, disse, bah, vou te apresentar meu amigo aqui, ô Rodrigo. Esse aqui é o Rafa já. E aí eu cumprimentei o Rodrigo e saí para trabalhar. Só que o Rodrigo ficou com aquele nexo, né? Ah, ô tio, teu amigo tem um nome estranho, né? Rafa já. E aí ficou. E aí o Maurício, engraçadamente, me comentou e ficou. E aí começou a contar para um, brincar com o outro. E acabou ficando essa história aí. E aí marcou, né? E aí Rafa já. E como que tu teve essa amizade com os guri? Desde quando, assim? Bom, é que tipo, eu conheço o Maurício, a gente mora na casa lá da minha mãe, lá na rua Júlio Rosa. A gente mora, tanto a minha mãe e a mãe do Maurício mora lá há mais de 30 anos lá. Então a gente já se conhecia na rua, entendeu? Mas eu vim me converter um pouco mais que a idade do Matheus, uns 6, 7 anos depois. Eu vim me converter lá pelos meus 19 para 20, entendeu? Mas foi assim, ó. Uma vez eu estava indo para casa e vinha descendo ali, quem conhece aquela rua ali perto do centro ali, ó, vinha descendo um bando de jovens. Um bando de jovens assim descendo e eu atravessei a rua, né? Não sabia quem era, né? No escuro, né? E aí quando vê, eles passaram por mim, mas não me falaram nada. Aí depois alguém me chama, assim, me reconheceu e me chamou, ô Rafa. E eu olhei para trás, um parou, aí já vem o outro, aí começaram a conversar comigo, aí eu reconheci que era o Maurício, reconheci que era o tio Chico, reconheci outros ali que estavam ali levando, e aí eu fui ver. Aí eles me falaram que eles eram de um grupo de jovens, que eles estavam saindo da igreja para levar o pessoal em casa. E aí eles me fizeram um convite, assim, informalmente, né? Eles me fizeram um convite, ô Rafa, quando tu quiser, aparece na igreja tal lá. Nós vamos estar lá sábado, lá, começa o culto, começa às 8, aparece lá. Ah, a gente te conhece, tem um cara legal, bah, chega lá. E eu sempre era cara de prorrogar, né? Tipo assim, não, qualquer hora eu apareço, qualquer hora eu vou. Mas esse qualquer hora podia ser uma semana ou podia ser um mês, um ano, né? Mas aí acabei. Eu acho que deu uns 15 dias assim. Eu fui para comprar pão ali na Pema. E os guris estavam, acho que mexendo com o som ali, carregando o carro do Maurício ali com o som. E o Jonas, o Johnny, chegou, ô Rafa, tu pode me dar uma mão aqui no som? Claro. E ali eu fui sair para comprar pão, já fiquei ali no culto de jovens. E ali foi o começo. Ah, Trimassa, uma amizade desde a juventude. Isso, desde a juventude lá, desde que a gente era. Para te ver, o Johnny, a gente fez o ensino fundamental, bem dizer, quase todo ele junto, assim. O Maurício, ele estudava em outra escola, né? Mas eu conheci ele da rua, assim, do futebol e coisa. E a gente já foi tendo amizade. O Elias mesmo, o Elias está assistindo aí, eu conheço há um tempão ele. Os nossos pais tinham amizade, né? E tudo. E assim a gente foi pegando vínculo com outras pessoas, né? Outros irmãos, né? E qual foi a tua sensação de quando tu entrou na igreja pela primeira vez?
Cara, eu te digo assim que eu senti. Eu vou falar um troço assim, é muito simples, mas eu nunca tive numa igreja evangélica. Aí eu senti, a primeira vez que eu entrei na igreja, eu senti paz, cara. Paz no meu coração, sabe? E, e senti uma tranquilidade, sabe? Senti que ali era um lugar bom de ficar, né? E, e além de ter conhecidos próximos ali, que estavam orando por mim, que estavam me ajudando ali naquele momento, sabe? Me explicando, assim, da palavra, porque tinha muita coisa que eu não entendia, entendeu? Dentro da igreja, quando não dava um glória a Deus, um aleluia, algumas manifestações assim que o pessoal fazia, né? Que para mim não era normal, não era do dia a dia, né? Entende? E aí eles foram explicando, assim, me explicando um pouco mais da palavra, fui conhecendo um pouco da a história de Jesus, né? E aí fui me identificando, aí é a questão do que Deus vai chamando, né? E, e aí você tiver agora outra pergunta aí, pode falar aí. Ô, Mika, quer começar a fazer a pergunta? Como você chegou na igreja? Bom, eu acho que eu já respondi. Já Eu acho que respondeu, na verdade. essa aí eu acho que eu já respondi Você já como eu tinha cheguei na igreja. respondido quando... Que foi através de um grupo de jovens que me encontrou na Sim, rua é. e fizeram, tipo, me apresentaram, né? Me fizeram um convite de eu ir na igreja. Aí esse foi o primeiro momento. Na sua opinião, qual foi o retiro que mais marcou? Ah, o retiro que mais marcou? É. Ah, eu te digo assim, todos os retiros foram muito bons. Mas teve o retiro Coragem, para mim, foi o que mais mexeu comigo, tanto na palavra, tanto no momento que eu estava vivendo. Foi bem, bem importante para mim. Em algum momento da tua vida, pai, tu já quis sair da igreja? E sim, por quê? Ou não, por quê? Bom, não vou dizer sair da igreja, né? Por causa que eu digo assim, lidar com pessoas às vezes não é fácil, né? E a gente vai ter momentos muito bons, assim, de alegria, de participar, de comemorar aniversário de alguém, de ajudar a fazer a obra social, né, na igreja, tá à disposição, mas também vai ter momentos que a gente vai, às vezes, se chatear por alguma coisa, por alguma besteira, mas nunca assim, eu levei em conta, nunca me passou na cabeça de sair, sabe? Eu sempre entendi que eu não queria me afastar do caminho de Deus, caminho de Jesus, e sempre me manter no caminho. Podia estar assim chateado, mas às vezes eu colocava, me afastava, às vezes dava 2 dias dos guri assim, mas sempre colocava às vezes para Deus em oração, sabe? Mas eu digo para vocês, o caminho de Deus é um caminho estreito, mas é o caminho que te leva à vida, né? Vocês têm mais outra pergunta? Pedim, quer perguntar? Eu acho que a nossa igreja aqui, nossa igreja Despertar aqui, ela teve 3 momentos. Como, tipo, tem os guris que são mais atuantes do que eu, né? Mas como eu participei lá do início, lá da fundação da igreja, a gente, a gente saiu de uma... A gente começou a se reunir nos fundos da casa do Maurício. A gente começou a se reunir nos fundos na casa do Maurício e um grupo de homens ali, né? De final da adolescente para homens. Então a gente começou a se reunir ali, conversar sobre a palavra, falar muita coisa, ter um entendimento, né? E aí a nossa comunidade de fé ali foi aumentando, foi crescendo em número. E a gente viu, através do Maurício ali, do Lipe, a gente viu possibilidade do Johnny, a gente viu possibilidade de, junto com o seu Disseu ali, de construir, porque a casa lá da Dona Julieta tinha uma casa que era do Maurício e tinha um baita espaço para o fundo lá.
Então foi feita uma barraca. Esse foi o primeiro momento. Quando a gente fez que eles chamavam de o mega culto. O mega culto foi o que abriu ali a igreja Despertar. Então, foi ali que a gente começou ali, todo domingo a gente se reunia assim para conversar o que podia melhorar de manhã cedo. E aí os cultos começou pelo menos uma vez por semana, e assim foi diante. E aí foi ganhando corpo, né? Aí já começou a chegar a Letícia, aí já veio outras irmãs ali participar do grupo, as gurias, né? E aí depois surgiu a possibilidade de alugar ali o prédio do tio Ademar. Aí quando a gente conseguiu, aí todo mundo brincava, né? Porque na rua ali passava o Maurício, o Lipe, coisa de skate com cimento no skate, ele levando ali para reformar onde era uma oficina mecânica. E ali quem era os mestres de obra era o seu Disseu e o pai do Lipe. E aí foi reformando, e a gente ajudava, nós ajudávamos no que podia, né? Às vezes trabalhava, ajudava ali, coisa, e foi fazendo, para te ver. Eu não sabia nem nada, é só ajudar. Os guris se matavam rindo para quebrar o banheiro, foi rápido, né? Mas depois os guris construíram os 2 banheiros ali, bem legal. Legal. E aí teve esse foi o momento que foi a fundação da igreja, né? Que aí a gente ficou lá naquele prédio lá, acho que por uns Foi bastante a tempo. igreja tá 13, né? Só que aqui na vila nós estamos 3 anos, né? Foi uns Mais ou menos uns 3 anos aqui, a gente ficou quase 10 lá. bastante tempo. Isso, antes de se mudar para cá. Aí Deus nos abençoou. Uns irmãozinhos também, a gente conversou com o proprietário daqui. E aí foi quando a gente se mudou para cá. Então foram esses 3 momentos. Momento da barraca, momento lá onde que foi feita uma reforma lá na oficina do tio do Maurício. E aqui agora na Vila Piratini. E aqui também mudou, né? Porque aqui era uma oficina também, né? Se eu não me engano. E isso aqui também teve umas reformas. O Leandro, nesse espaço aqui que a gente está aqui do louvor mesmo, ele, o Maurício, os outros aí, o Anthony e outros que se disponíveis a ajudar, fizeram, bem dizer, boa parte aqui. Sim. A acústica ali, os fundos ali, ajudaram bastante. E o que te motivou aí na igreja? O que me motivou, eu acho que no primeiro momento, sendo honesto, eu quis assim conhecer um pouco mais de Jesus, conhecer um pouco mais de Deus e também ter, como eu tinha pessoas ali que eram conhecidas para mim, também me ajudou a me fortalecer ali, entendeu? Eu não cheguei num ambiente estranho teoricamente, porque eu tinha o Maurício que era conhecia ali da rua, tinha o Jonas, tinha o tio Chico, tinha o Elias, tinha outros irmãos ali e tem outros que eu fui fazendo amizade, o Lipe, entendeu? E outros aí que eu não citei o nome, o Gabi, né? E outros aí que eu não estou citando o nome, mas fazem Legal. parte da história, estão nas fotos, né? E essa nossa galera sempre foi aumentando e às vezes diminuindo, às vezes aumentando e assim a gente foi crescendo assim, em corpo, assim, em irmandade, né? Tanto nos momentos bons, nos momentos ruins. A gente passou já por muitos momentos, sim, aniversários, e uma série de coisas, casamentos, sim, a gente pode ser padrinhos. Não só mudava assim quem ia casar e os padrinhos se repetiam, né? Então foi alguns momentos marcantes assim, que a gente passou durante essa trajetória na igreja aí, ao longo desses anos. Pô, foi o melhor conselho que já te deram na igreja. Bah, eu te digo assim que o melhor conselho é seguir no caminho de Deus. Seguir no caminho de Deus, independente do que os momentos ruins apareçam, né? Sempre confiar em Deus, que Ele sempre vai ter o melhor para a tua vida. Sabendo sempre que tem que deixar a vontade de Deus reinar na tua vida, né? Às vezes não é fácil. Às vezes a gente tem que matar a nossa carne para favorecer o nosso espírito, né? E isso às vezes é difícil. E às vezes negar a si mesmo e pegar a nossa cruz, né? Então, é meditar na palavra. Às vezes a gente tem que meditar, aprender quem é Jesus, o que Jesus fazia pelas pessoas, ter
conhecer bastante ele para ter sabedoria, né? Porque às vezes no momento difícil, às vezes a gente tem dois caminhos, né? Que é o caminho estreito ou o caminho largo, né? E às vezes é difícil, todo mundo às vezes escolhe às vezes a comodidade, que é o caminho largo, né? E às vezes quem tá na igreja sempre diz: "Não, meu, volta". Sempre dá tempo de voltar para a igreja, sabe? Por isso que a gente não gosta, quem a gente ama, quem a gente tá próximo todos os domingos, sábados, a gente não quer que ninguém se desvie. Então, eu acho que o conselho mais importante é a perseverança e fé em Deus, em Cristo Jesus. E se tu fosse dar um conselho pra alguém que entrou na igreja agora? Se eu fosse dar um conselho, É. eu, eu ia dizer, meu amigo, tu tá no melhor lugar para tu errar, que é na igreja, sabe? Porque tu vai ter pessoas que vão orar por ti, vão chorar junto contigo e vão estar ali para te ajudar e vão te apresentar o evangelho verdadeiro e que tu possa contar sempre com Deus, com Jesus ali, que eles vão te ajudar em todos os momentos ali. Ah, como é que foi os primeiros encontros, assim, se eram legais? O que tu sentia nos primeiros encontros? Bom, filho, seguinte, eu sempre, eu sempre fui um pouco tímido, sabe? E o pessoal que me conhece há mais tempo sabe, sempre fui um pouco mais tímido, sabe? Mas eu sempre senti a vontade com eles, sempre me senti, quando eu ia para a igreja e era um momento de ouvir uma palavra, um momento de orar, eu sempre senti paz no coração, sabe? De orar, de pedir, de agradecer, porque muitas vezes a gente só quer pedir e agradecer menos, né? Mas chega num ponto, tu começa a agradecer pelo que Deus faz, até pelos momentos ruins, né? A gente começa a pensar, refletir, né? Mas eu digo para vocês, é isso aí, é essa caminhada. Eu acho que vocês estão no caminho certo, sabe? Eu acho que eu gostaria de ter me convertido com a idade que vocês têm hoje, entre 12 e 11, entendeu? Teria muito mais histórias, teria muito mais coisas para comentar hoje com vocês, de histórias que a gente fez e de várias perdidas também. Vocês já sabem que eu não sou um bom GPS, né? Então, E qual foi o último conselho que tu deu pro jovem aqui da igreja? bah, filho, eu te digo assim, ó, que eu acho que muito mais do que falar são as atitudes, né? Sim. Eu acho que a gente arrasta o exemplo com atitude, sabe? Não adianta eu te dizer para tu fazer as coisas certas se eu não faço as coisas certas. Então, eu sempre procuro priorizar as atitudes, entendeu? E como surgiu o projeto DK? Tá? Como é que foi isso? Bom, projeto DK até onde eu sei, Deus colocou no coração da Jéssica, que é a diretora do projeto, para fazer um projeto de tipo de ação social ali, né? Que através do projeto Despertar Kids, que tem todos os domingos pela manhã, ela pode ajudar muitos jovens, né? A conhecer a Jesus e através de conhecer a Jesus, eles mudar a vida deles, eles ser transformados pelas boas novas, ser transformados, sim, ter um caminho diferente, eles se tornar cidadãos melhores, ter uma postura diferente, sair daquela rotina que estão acostumados, aonde eles estão rodeados lá onde moram, né? Sabe? Vez de querer o caminho fácil, de ir pro crime, coisa, eles preferir ser pessoas de bem, pessoas que querem escolher o caminho certo. E isso tu participava, assim, ou quando começou tu deixou tipo assim e depois foi? Não, o DK eu nunca, eu sempre ajudava quando podia,
porque às vezes trabalhava de turno, às vezes não, mas eu sempre fui meio flutuante, assim, para ajudar. Eu sempre, onde estava precisando, eu ajudava, sabe? Eu sempre preferia assim, eu nunca foi assim, tipo, rotulado, tu tem que ir. É onde tinha demanda, a gente ia ajudar. E bem no comecinho, eu me lembro que eu e o Matheus, a gente participava desde pequeno do DK, né? E daí eu me lembro que era de carro, daí depois passou pra van, depois pra ônibus, e Sim. passou pra ônibus quando a gente veio pra cá. Então, tava bem... Até foi bom tu falar isso. Nós tínhamos o despertar móvel, né? Sim, E o despertar móvel era uma aventura, né? sim. Porque eu nunca sabia se ia ligar ou não, né? Então era uma aventura. Eu já tinha passado por algumas ali. Mas era legal, porque a gente sempre buscava vocês Um dia que eu no guardei mutirão lá. muito nesse dia, que foi no mutirão também que eu morava lá, que o carro parou de funcionar, daí todo mundo teve que empurrar o carro pra ele funcionar pra gente conseguir vir pro DK. Mas são algumas coisas Sim. que a gente passa que é pra glória de Deus. Mas tem mais alguma pergunta, gurizada? E voltando até um pouco no passado, assim, na igreja antiga, tu teve alguma vontade de entrar, tipo assim, no louvor, começar a pregar? Ô filho, eu te digo assim, a questão de louvor, o pai não toca nem pedrinha na água. Sempre foi um muito ruim, sabe? Uma vez eu me lembro assim do Lipe tentando ensinar a tocar teclado e eu sei de seu, mas nós paramos na segunda nota. Porque nós era tão habilidoso que seu de seu até era melhor que eu, mas eu não era não, zero dedicação ali. Então, a parte ali de louvor até tiro o chapéu para eles ali, porque acho que é questão de dom, né? Deus dá dom para cada um é diferente, né? A gente tem que respeitar, sabe? Mais alguma coisa, Pedinho? Mas eu acho que é isso, gente. Como é a sua vida antes de Minha vida era de um. Eu não sei se vocês sabem, mas com o Matheus. Eu morava com a minha mãe ali, trabalhava, estudava, sempre fui um cara mais tímido. Dentre meus amigos, acho que fui um dos últimos a casar, entendeu? E eu sempre fui um cara mais sossegado, eu gostava de futebol, coisa, entendeu? E, e sempre fui um cara mais tranquilo, assim, mais tímido, assim. Mas aí depois, quando eu falo que eu sou tímido e vê eu conversando bastante, às vezes se surpreende, mas eu sou bem, bem tímido. E eu era assim antes. Aí depois de me converter, que eu fui me soltando um pouquinho mais, assim. Mas na frente dos microfones, na frente dos holofotes, eu ainda me considero um cara tímido. E o Pedinho vai falar perto do microfone. E uma coisa, quando tu era fora da igreja, tu era assim meio loucão ou tu nunca chegou a ser, tipo assim, de beberagem, alguma coisa assim? Filho, eu te digo, Matheus, filho, pai nunca fumei nada, sabe? E beber, eu sempre bebi muito pouco. Assim, eu nunca fui o cara de vir torto, vamos dizer assim. Então, sabe, meus amigos, sim, alguns ali gostavam de tomar, mas eu sempre fui um cara mais social, sempre. Então, eu sempre fui um cara mais pro nerd do que pro louco, entendeu? Eu sempre, já imagina assim, entendeu? Tinha um limite. É tipo assim, porque eu era quase que filho de mamãe, porque perdi o pai muito cedo, a mãe trazia meio na rédea curta, né, entendeu? Então, quando eu dava, era que nem eu, quando dava um tempo de fugir, às vezes escapava, mas aí teve uma história boa, né? Uma vez os guri conto direto, eu acho que vocês já ouviram, um dia eu saí para comprar pão, eu parei na praia, entendeu? E liguei de lá, né? Oi, mãe, eu tô aqui em Pinhal, aqui.
Ó, guri, como tu tá aí? Não, os guri resolveram de ir pra praia e coisa. Aí eu vim junto, não tem problema. Ah, no momento ela ficou nervosa, furiosa ali, mas depois ela entendeu, né? Mas eu digo pra vocês, sempre avisa os pais, né? Sabe como que é, né? Antes de fazer as coisas. Mas é isso. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta aí que não perguntaram aí, pra gente não aproveitar o tempo aí? Acho que não. E vocês? E tu, Manu? Não? Acho que não. Eu acho que nós já vamos encerrando. Já conseguimos fazer todas as perguntas, algumas a mais. E quem pode encerrar é o Pedrinho. A gente já está encerrando o podcast aqui com o Rafa. Foi muito bom esse podcast aqui contigo. Tu tem algum recado aqui para alguém? Bom, gurizada, eu que agradeço o convite de vocês, o convite aí do podcast do Teams. Primeiro podcast de vocês aí. Obrigado pelo convite aí. E tamo aí. Eu agradeço aí. Fiquem com Deus aí. E seguem no caminho aí que vocês vão longe. A gente Tá bom? agradece por tu ter gastado um pouco do seu tempo pra vir aqui. Capaz. Fique com Deus. Deus abençoe a todos vocês aí. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau, pessoal.